Isaque. Riso. Filho de Abraão e Sara. Nome dado por sua mãe, porque, quando um anjo lhe anunciou que teria um filho, embora já tivesse passado da idade para isso, ela riu-se, GN 18.10 a 12. Quando o menino nasceu, ela disse, Deus me deu motivo de riso, Gênesis 21.6. O nascimento de Isaque foi assunto de várias profecias e promessas, uma vez que Deus adiou o fato até Abraão e Sara já serem velhos, a fim de a fé do seu servo ser testada pelo Senhor e tornar evidente que a criança era um dom de Deus, um filho da promessa, Gênesis 17.19. Isaque nasceu em Gerar quando seu pai já tinha 100 anos. Quando foi desmamado, seu irmão Ismael, filho de Agar, zombou dele, Gênesis 21.9. Mais tarde, esteve a ponto de ser sacrificado por seu pai, não fosse a intervenção de Deus, GN 22.6 a 19. Casou aos 40 anos e teve 2 filhos, Jacó e Esaú, de sua esposa e prima Rebeca. Estava já na meia-idade quando a fome o levou a Gerar, onde Deus lhe apareceu proibindo que fosse ao Egito. Nessa povoação, também repetiu o erro de Abraão, sujeitando-se à censura de Abimeleque ao declarar falsamente que Rebeca era sua irmã, Gênesis 26.7. Apesar da oposição dos filisteus, tornou-se um homem rico e edificou um altar ao Senhor em Berseba. Quando seu filho Jacó obteve sua bênção de modo enganador, Isaque o mandou para Padã-Arã, Gênesis 28.5, de onde ele voltou em prosperidade e com numerosa família depois de anos. Viveu até os 180 anos e foi sepultado em Mec-Pela. Pelos seus filhos, na mesma sepultura em que ele e seu irmão Ismael depositaram o corpo de Abraão muitos anos antes. Isaque. Como Isaque foi o patriarca que houve entre Abraão e Jacó, pode parecer notável que tão pouco seja registrado sobre ele, especialmente porque a promessa feita a Abraão, de todas as nações sendo abençoadas por meio de sua semente, foi confirmada a Isaque. Ele era o filho da promessa, nascido quando Abraão tinha 100 anos, e o filho da livre, em contraste com o filho da escrava. Sendo expulso o filho da escrava, Isaque se tornou o herdeiro. Gálatas 4:22-30. A fé de Abraão foi testada quando lhe foi dito que oferecesse esse filho da promessa, chamado de único filho, como uma figura de Cristo. Abraão obedeceu e Isaque ouviu aquela bela declaração de fé: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Em figura ele foi ressuscitado dentre os mortos e restaurado a seu pai, e a aliança foi confirmada quanto à semente. Como Isaque se tornou assim, em princípio, um homem ressurreto ou celestial, ele não deve retornar em busca de uma esposa ao país de onde foi separado pela morte e ressurreição, como também pelo chamado de Abraão, uma noiva deve ser buscada para ele de lá, e ela deve ser da mesma parentela, uma figura notável do Cristo celestial, e daqueles dados a ele pelo Pai. Eles são celestiais assim como ele é celestial. Deus abençoou de maneira notável a missão do servo, figura do Espírito Santo reunindo uma noiva para Cristo, e Rebeca, prima de Isaque, tornou-se sua esposa. Ele a amava e foi consolado após a morte de sua mãe. Abraão teve vários filhos, mas ele deu tudo o que tinha a Isaque, no que Isaque é novamente uma figura de Cristo, que possuirá todas as coisas. Rebeca era estéril, mas por Isaque implorar ao Senhor, ela concebeu e foi informada que ela seria a mãe de 2 nações, e os irmãos gêmeos Esaú e Jacó nasceram, Esaú sendo o primogênito. Havendo fome na terra, Isaque mudou-se para Gerar, e ali, sem fé, disse que Rebeca era sua irmã, e foi repreendido pelo rei dos filisteus. Deus confirmou a bênção prometida a Abraão, tanto para a semente de Isaque possuir todos aqueles países, quanto para todas as nações da terra serem abençoadas em sua semente. Depois que os filisteus tiveram muita contenda com Isaque a respeito de alguns poços de água que reivindicavam, eles ordenaram que ele se afastasse deles, pois ele havia se tornado grande demais para morar tão perto. Ele se submeteu e se mudou para Berseba. Ele estava, portanto, novamente na verdade de sua vocação dentro dos limites da terra da promessa. Lá o Senhor apareceu novamente a ele e disse-lhe para não temer, ele o abençoaria por amor de seu pai Abraão. Então os filisteus foram até ele, admitindo que viram que o Senhor o estava abençoando, e fizeram com ele um pacto de que não lhes faria mal. Assim ele estava agora no verdadeiro lugar de superioridade moral, no lugar de sua vocação, como tal, sem disputas com as nações, mas reconhecido como o bendito do Senhor, uma palavra certamente para os que hoje se colocam na fronteira do mundo. Deus não esconde as falhas e fraquezas de seu povo, por isso é relatado que Isaque amava Esaú porque comia de sua carne de caça, e que quando ele ficou velho, ele o instruiu a fazer uma carne saborosa como ele amava,
para que ele pudesse comer e abençoar seu filho mais velho, antes de morrer. Deus havia dito que o mais velho deveria servir ao mais jovem, mas Rebeca, em vez de deixar o assunto nas mãos de Deus, planejou por um estratagema enganoso obter a bênção para Jacó em vez de Esaú, o primogênito. O engano foi logo descoberto. Mas como foi que Isaque pretendia abençoar o mais velho, desconsiderando assim a palavra do Senhor? É de se temer que seu amor pela carne de caça e pelo guisado saboroso o tenha desviado. Apesar dessa falha, lemos em Hebreus 11:20, pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Sem dúvida, isso se refere às palavras de Isaque quando o engano foi descoberto. Ele disse de Jacó abençoei-o, também será bendito, Gênesis 27:33. Os dias de Isaque foram 180 anos. Quando ele morreu, seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Deus é constantemente referido como o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Foi por meio deles que fluíram as bênçãos para Israel, e por meio deles veio a semente Cristo em quem todas as nações da terra estão sendo abençoadas. Gênesis 21:35. O nome dado por Deus antes do nascimento da criança, Gênesis 17:19. História. Isaque nasceu, provavelmente em Gerar, de Abraão e Sara quando estes tinham a idade de 190 anos, respectivamente. Ele foi o primeiro a ser circuncidado no período normal, quando tinha 8 anos de idade, Gênesis 21:4, em reconhecimento à promessa da aliança, Gênesis 17:2-17. A presença de Agar e de seu filho Ismael foi um fator perturbador na família da aliança, e por ordem divina eles foram mandados embora. Se os eventos são narrados em ordem cronológica, Ismael teria nessa época cerca de 16 ou 17 anos. Ele é retratado na história como um jovem imaturo que sofreu de exaustão antes de sua mãe, Gênesis 21:15-18. Nada é conhecido sobre os dias da infância de Isaque. Em seguida, vemo-lo grande e forte o suficiente para carregar a madeira para o fogo do altar subindo a montanha, não sabendo que ele mesmo seria colocado no altar. A experiência de ter sido amarrado como uma vítima de sacrifício e então liberto pela intervenção divina deve ter afetado profundamente toda a sua vida. Isaque tinha 37 anos de idade quando sua mãe morreu em Hebrom. 3 anos mais tarde, seu casamento com Rebeca ocorreu em Laai-Roi. Nesse ponto ele aceitou o arranjo feito por seu pai, evidentemente como sendo a ordem do Senhor. Para proteger a herança, Abraão despediu todos os seus outros filhos para longe, assim como havia feito com Ismael, fazendo de Isaque o único herdeiro, Gênesis 25:1-6, isso evitaria qualquer disputa sobre o direito de primogenitura. A morte de Abraão com a idade avançada de 175 anos reuniu Ismael e Isaque, provavelmente pela última vez. Isaque tinha 40 anos quando se casou, e esperou 20 anos por filhos. Então vieram os gêmeos Esaú e Jacó, trazendo um novo conflito para dentro do lar da aliança. O favoritismo dos pais promoveu nos filhos a luta pelo poder, culminando com a trapaça de Jacó pela qual ele assegurou a bênção patriarcal. Enquanto isso, a peregrinação de Isaque em Gerar revelou uma semelhança comportamental dele com seu pai, Gênesis 26:6-11. Isaque fez Rebeca se passar por sua irmã, imaginando que um irmão não correria o mesmo perigo que um marido no caso de outro homem a desejar. Sua prosperidade em Gerar o tornou impopular, de modo que não apenas o chefe filisteu o incentivou a partir, mas os pastores do lugar disputavam seu direito aos poços que os seus servos cavavam. O retorno a Berseba teve a bênção do Senhor e uma renovação da promessa divina, Gênesis 26:23-24. Mas ali também Isaque teve seus pesares. As esposas de Esaú afligiram tanto a ele como a Rebeca, porém ainda mais penosa foi a fraude de seu filho Jacó, instigado por sua mãe. Ali Isaque viu os seus 2 filhos cortarem relações. Isaque já era velho e de visão fraca quando Jacó partiu para Padã-Arã. 20 anos depois, quando Jacó retornou, Isaque ainda estava vivo, mas habitando em Hebrom, onde havia sepultado Rebeca. Ali ele morreu, com a idade de 180 anos, e ali seus filhos, parcialmente reconciliados, o sepultaram. Caráter. Isaque não foi tão grande quanto Abraão, nem tão vivido quanto Jacó. Contudo, ele teve sua grandeza, e preencheu um lugar importante entre o pai da nação e o pai das tribos. A mansidão de Isaque é vista em sua submissão sem resistência a seu pai ao tornar-se o sacrifício sobre o altar de Moriá, e em sua recusa a discutir quando os pastores de Gerar reivindicavam os poços. Ele possuía uma natureza afetuosa, profundamente ligado à mãe, chorando por sua morte, e sendo depois confortado em seu amor por Rebeca.
Seu espírito mediador pode ter contribuído para seu afeto expansivo. Ele era um homem que vivia em contato com Deus. Embora não tendo as visitações dramáticas que foram concedidas a seu pai, Abraão, Isaque teve comunhão com o céu, e obedeceu aos mandamentos de Deus. O altar, a tenda e o poço simbolizam os principais interesses de sua vida. Ele está incluído no rol de heróis da fé em Hebreus 11. Suas bênçãos sobre Jacó e Esaú estão ali declaradas como sendo atos de fé. Sem dúvida alguma, sua experiência no Monte Moriá ajudou a tomá-lo um homem de fé. Um outro traço admirável em Isaque foi sua disposição em não guardar rancores. Ele foi tratado de maneira muito má por Abimeleque e seus servos. Contudo, quando Abimeleque, percebendo a força de Isaque, buscou um pacto de não agressão, ele perdoou o que havia passado e demonstrou boa vontade. Como todos os homens, Isaque tinha seus defeitos. 2 defeitos graves podem ser mencionados. Faltou-lhe sabedoria para evitar o favoritismo paterno. Talvez tenha sido a evidente parcialidade de Rebeca por Jacó que induziu Isaque a defender Esaú. Ao mesmo tempo, ele admirava a coragem e o esportismo de Esaú, e incidentalmente apreciava a carne de caça. Sem dúvida alguma, isso criou um sentimento de inferioridade em Jacó, e impeliu a compensar essa preferência do pai pelo irmão por meio da astúcia. Mas Isaque também podia mentir, como seu pai antes dele. Uma mulher bonita era uma companhia perigosa. Um suposto pretendente daria um dote a um irmão na ausência do pai, mas poderia matar um marido para ganhar o prêmio. Assim Isaque usou as táticas de Abraão. Aplicações espirituais. Primeiro, na sarça ardente, Deus apresentou-se a Moisés como: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, Êxodo 3.6, estabelecendo assim o relacionamento da aliança. Note como a forma singular pai abrange Abraão, Isaque e Jacó. Aqui está uma distinção em unidade e uma unidade em distinção que não é geralmente atribuída aos homens. Segundo, em Romanos 9.7, Isaque é apresentado como um caso típico de eleição soberana. No que diz respeito à aliança, Ismael foi excluído, como foram os filhos de Quetura. A geração natural não garante a uma pessoa um lugar no reino de Deus. Este é um privilégio dos chamados, o que fica evidente pela fé que expressam. Terceiro, o nascimento de Isaque foi o fruto da fé, não somente de Abraão, mas de Sara, HB 11.11. Seu riso incrédulo deu lugar à fé, e o ventre senil reviveu. Assim, o nascimento espiritual é sempre uma operação miraculosa em resposta à fé. Quarto, a fé de Abraão também foi central na vida de Isaque. Ele creu na palavra de Deus, a despeito de todas as impossibilidades naturais. Ele contemplou firmemente sua própria impotência e os 90 anos de idade de Sara, e ainda assim creu em Deus. Foi essa fé que deu a Abraão uma posição de justiça diante de Deus. Isaque, portanto, foi o fruto de uma fé justificadora. Veja Romanos 4:18 e 22. A ordem de oferecer Isaque no altar testou a fé de Abraão. Como a morte de Isaque poderia encaixar-se em todas as promessas divinas? Abraão tinha a resposta de fé, de que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Dessa forma, Isaque tornou-se uma figura da vida surgindo dos mortos, ou, dando a isto um aspecto do Novo Testamento, uma figura da nova vida em Cristo. Veja Hebreus 11.17-19, Romanos 6.3-5. Ele também aparece aqui como um protótipo de Cristo, o Filho obediente, que foi obediente até a morte e morte de cruz. Quinto, a aplicação espiritual mais elaborada encontra-se em Gálatas 4:21-31. Ali o contraste é entre Agar e Ismael por um lado, e Sara e Isaque por outro. Historicamente, vemos o conflito entre a escrava e a esposa, e entre seus filhos, mas foi o apóstolo Paulo que indicou que essa hostilidade era uma alegoria, mostrando os antagonismos entre a carne e o espírito, entre a escravidão da lei e a liberdade da graça. Qualquer tentativa de coexistência entre eles está fadada a fracassar. Isaque nos fala da liberdade com que Cristo nos libertou, Gálatas 5.1.